Lucas capítulo 19. Glória a Deus. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto. Eu quero convidar você a deixar Deus falar ao teu coração. É uma palavra que o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. Hoje pela manhã, na oração, isso foi aquecendo um pouco mais. Diz assim o texto, Lucas capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, fala comigo, Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Quero chamar a atenção uma coisa aqui, pare e preste atenção. O escritor deixa bem claro que ele quer sinalizar de quem estamos falando. Ele quer deixar bem claro, ele dá uma ênfase em duas coisas muito interessantes, dizendo assim, olha, era um chefe dos publicanos. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando do chefe dos publicanos, é mais ou menos isso que o escritor quer dizer. Aí o escritor diz assim, não, mas você não entendeu. Ele não era só chefe dos publicanos. Ele era um homem rico. Quando Lucas, ele vai expressar isso, ele já está nos sinalizando uma realidade, que foi de se assustar, foi de chamar a atenção, foi algo surpreendente que aconteceu. Por quê? Se fosse um pobre, é uma coisa. Se fosse um homem simples, que ninguém conhece, é uma coisa. Mas, se tratando de um chefe dos publicanos, e rico, a coisa foi muito forte. Aí ele vai continuar dizendo. E procurava ver quem era Jesus. Ele falando aqui de Zaqueu. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Quero chamar a atenção outra coisa aqui. Procurava ver quem era Jesus. Aqui, o autor já está explicando o porquê do espanto. Ele está dizendo o seguinte, olha só, o chefe dos publicanos, e que era um homem rico, estava interessado em saber quem era Jesus. Porque até então, Jesus é uma representação dos interesses dos pobres. Até então, os homens da época do alto escalão, não via Jesus como alguém desejava estar perto. Eles não desejavam estar perto de Jesus. A prova disso que você vai ver lá na frente. Homens que eram da classe alta, eles se escondiam, eles não confessavam a sua fé publicamente, porque Jesus estava no meio do povo e não trazia uma imagem de alguém que ia fazer a minha estrela brilhar. Não, como eu sou rico, bem-sucedido, eu andar com Jesus, se eu andar com ele, vai queimar o meu filme. É mais ou menos isso. Você vai ver diversas passagens desta forma. Então, ele está dizendo o seguinte, esse homem que era chefe dos publicanos e era rico, ele queria ver Jesus. Amém? Aí ele vai dizer o quê? Mas a multidão estava diante dele, ele tinha dificuldade de baixa estatura. Aí continuando. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Presta atenção, outro detalhe. Tudo vai explicando porque ele deu essa atenção, chefe e rico. Olha o que ele está falando. Ele era chefe, era rico, e tu não entendeu. Ele queria ver quem era Jesus, mas só que tu não entendeu o que ele fez. Ele subiu numa árvore para ver Jesus.
Aí ele continua. 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Mas peraí, você não entendeu, eu estou falando de um homem que era chefe, ele era rico, eu nunca vi nada igual, você está entendendo? Como assim, Lucas? É impressionante, porque ele era chefe, rico, ele queria ver Jesus, ele teve coragem de subir numa árvore, e você não entendeu. E Jesus, quando chegou, Jesus chamou ele pelo nome, e tu não vai entender o negócio, ficou mais estreito ainda, que Jesus falou assim: convém, é bom, é necessário, eu quero estar na sua casa. 6. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. É isso, gente? Com alegria, com júbilo, com alegria. Ele está dizendo, o chefe, rico, queria ver Jesus e teve a coragem de subir numa árvore, e você não entendeu ainda. Só que tem um detalhe. Quando Jesus falou que ia na casa dele, ele celebrou, ele ficou alegre. Isso revela o quê? Que havia uma expectativa. Havia o quê? Mas uma expectativa, gente, na vida de quem é chefe, de quem é rico, expectativa que um homem que está no meio dos pobres, um homem que a autoridade romana, porque quem era bem sucedido só tinha como ser sucedido de uma única forma: ser alinhado com o governo romano. Se você não estiver alinhado com o governo romano, não tem como ser rico. Então, ele ficou feliz, e é de se admirar como é que pode alguém que é chefe, tem uma boa posição, é rico, ficar feliz. É de chamar a atenção isso. 7. E vendo tudo isso, murmuravam, dizendo, ou seja, as pessoas, os religiosos do lado, murmuravam, amém? O 7 diz assim, ó, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Então, vamos aqui. Os que estavam em volta estão dizendo assim, olha, não acredito que Jesus teve coragem de entrar na casa de um homem pecador. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta: qual o pecado que Zaqueu cometeu? Você sabe qual o pecado? Não. O pecado que Zaqueu cometeu foi o pecado de querer conhecer Jesus. Como assim? Porque até então eles estavam ali não para conhecer Jesus. Eles estavam ali porque eles queriam entender até onde aquela história de Jesus ia. E por que vai chamar Zaqueu de pecador? Porque Zaqueu metia a mão no bolso deles. Então, se ele mete a mão no bolso, é ladrão, então é pecador. Aí, vai dizer assim, ó, se esse Jesus fosse quem ele diz ser, que é santo, jamais entraria na casa de um pecador. Agora, esse aqui é o versículo final, que é onde me chamou muita atenção. Versículo 9 diz assim, ó. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Dá para quem? Ele sabia que Jesus se amarrava nos pobres. Jesus, ele era assistente social, tu sabe? Se amarrava no pobre. Ele não podia ver uma comunidade que ele estava lá no meio. Então, olha que ele fala para agradar. Senhor, eu posso dar tudo, eu posso dar metade, tudo para os pobres. Metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, ou restituo quadruplicadamente. Seria quantas vezes? 4 vezes. E eu quero te chamar a atenção a isso aqui.
É mais ou menos isso aqui que está acontecendo. Chefe dos publicanos. Publicano, acho que todos sabem, a palavra publicano significa cobrador. Então, você pode substituir publicano por cobrador. Ele era um cobrador. Alguém que cobrava para o governo. Quem era o governo? Roma. Só que você tem dois níveis de cobrador. Atualizando para os nossos dias, para a gente entender, existia o cobrador de estado e o cobrador local. Então, o cobrador local era sempre um judeu. O cobrador de estado geralmente era um romano. Mas o local era um judeu. E aqui que mora o problema. Porque para que um judeu se tornasse cobrador, ele teria que se alinhar ao propósito romano. E cada judeu estava na posição de escravo. Escravidão essa, estabelecida de forma governamental por Ciro, pelo rei Ciro, lá atrás na história. Aonde eles poderiam voltar para a sua terra, trabalhariam, porém, teriam que dar os impostos ao governo. E como é que era cobrado esses impostos? Escuta aqui, ó. Passar na ponte pagava imposto. Para você carregar as carroças, em qualquer produto, você pagaria imposto para isso. Para você fabricar algum instrumento de corte, pagava imposto. Se fosse construir a sua casa, você pagaria o imposto para construir a sua casa. Então, por isso que precisava ser um judeu local, porque esse judeu local, ele era um fiscal, ele ficava de olho. Quando ele via alguém começar a construir, ele ia lá naquela pessoa, falava, você vai construir o que aí? Quantos metros quadrados? Tantos metros quadrados. Olha, a taxa de imposto é tantos reais. Aí o que acontece? Por que eles eram chamados de ladrão? Naquela época, não tem tecnologia. Então, Roma diria um valor, e o valor que aquele cobrador falasse, estaria valendo. Por que estaria valendo? Se você estiver duvidando de mim, vai lá no imperador romano perguntar se eu estou falando mentira. Tu vai? Alguém vai? Ninguém vai, irmão. Então se sabia que o comum era esses homens estarem roubando. É por isso que o texto vai dizer que ele era o quê? Rico. Mas ele não tinha como ser rico como cobrador de imposto. Ele era rico, os cobradores de impostos, especialmente Zaqueu, porque roubavam. Mas esse roubar é o seguinte, é que se a taxa, eu vou falar em números para a gente se achar aqui, se a taxa lá do governo fosse 5%, ele ia cobrar aqui de repente 20%. E o cidadão judeu pagaria, não tinha como não pagar. Aí o que acontece? O judeu olhava para o cobrador de imposto, que era um judeu, como traidor. E aí eles falavam, você é um traidor. Como é que você, judeu, vem na minha casa cobrar para o governo romano, seu traidor? Não tem problema não, é só pagar. Ou paga, ou vai preso. Quer ir preso? E geralmente você vai ver até isso retratado em filmes, ele vai estar sempre acompanhado com soldados romanos. Deu para entender? Isso é para você entender o porquê o ódio de Zaqueu, porque ficaram inquietos quando Jesus entrou na casa de Zaqueu. Aí tem um outro problema. Vocês lembram de Barrabás? Acreditas que por um motivo de Judas ter traído Jesus, foi porque Judas estava na linha de Barrabás. E qual era a linha de Barrabás? Gerar uma grande revolução para libertar os judeus da mão dos romanos. Então, quando olham para Jesus, viu o discurso de Jesus, entenderam que esse Jesus, ele não é a favor dos romanos. Ele está ao nosso favor. Por quê? Porque no seu discurso ele deixou bem claro que vai estabelecer um novo reino, o reino de Israel. Ou seja, vai derrubar Roma. Olha a ideia. Então, quando vê ele entrar na casa de um cobrador de imposto, um judeu que é cobrador, eles estão falando, pronto, Jesus também está nos traindo. Se ajuntou com quem não presta. Você está pegando como o negócio é sério, gente? Aí ele era rico. E aí, o que é o conceito de rico? O que é uma pessoa rica, você sabe?
Fala assim, esse irmão que está do meu lado aqui, ó. Ele é rico, irmão, ele que não quer te falar. Ele... Eu tive a curiosidade de pesquisar sobre o que seria ser rico, né? Porque dentro do conceito da palavra rico, vai ter diversos valores, não financeiros, né? Mas valores culturais e coisas pessoais. Mas falando do que é ser rico, segundo as organizações financeiras, é considerado rico nos nossos dias, se falando de Brasil, alguém que recebe 68 mil por mês e tenha uma renda de investimento de 1 milhão, é considerado no Brasil rico, né? Falta só R$ 1.000 para você chegar lá. Não tem, irmão, não é, tem gente aqui que só falta, não é só 1 milhão? Uns falta R$ 500 para completar. Então, isso é ser rico. Aí tem interessante, que aí, de Israel não achei, mais perto de Israel, eu achei dos árabes, a região mais próxima. Nos Estados Unidos, para ser rico, considerado rico, é uma renda mensal de 170 mil por mês, trazendo já para a nossa moeda. 170 mil por mês é considerado rico nos Estados Unidos, com investimento um pouco acima de 1 milhão. Já nos países árabes, só é considerado rico quem recebe 380 mil por mês e tem investido mais de 2 milhões. Aí já pegou a banda do lado de cá. O pessoal do lado de cá já pegou. Então, partindo deste princípio, para a gente ter uma noção, então vamos entender que nós estamos falando de um homem, quando Lucas vai dizer que era rico, então é um rico de muitas posses. Aí, quando esse homem rico de muitas posses se interessa por Jesus, e Jesus vem ao seu encontro e entra na sua casa, há uma revolução, há uma confusão agora estabelecida. Confusão na vida de quem está acompanhando Jesus, e uma confusão na vida daqueles que estão na mesma média, são ricos. Porque eles estão se perguntando o que levou Zaqueu a fazer isso. E uma outra curiosidade também, ele era de baixa... Essa parte eu não gosto de falar, irmão. Eu me sinto ofendido. Deixa eu me recuperar aqui, irmão. Vamos... Mas era rico, obrigado, varão. É verdade, importante que ele era rico. Mas eu não sou, varão. Aí, só para a gente ter uma noção do que seria ser baixa estatura, também tive a curiosidade de pesquisar. Os judeus do século I, a altura média dos judeus eram de 1,74 m. Era a altura média. Ou seja, qualquer irmão aqui abaixo de 1,74 m é baixo. Então não reclame de mim e nem fique me zoando. Você só pode me zoar se você for acima de 1,74 m. Qual é a tua altura, Robson? Não me zoa não, que tu é pastor, tá? Então ele era abaixo da média. Agora, para que Lucas destacasse, do jeito que Lucas destacou, chefe, rico e de baixa estatura, provavelmente eu era mais alto que ele. Aí lá vai dizer, então era um anão, bispo, olha só. Ele era baixo. Agora, de repente, quando ele ouviu que alguém queimou o seu filme, alguém falou assim, como é que pode Jesus entrar na casa deste homem? Ele está ouvindo o povo falar. É nítido que Lucas vai registrar que naquele momento teve um medo. Zaqueu teve medo. Qual o medo que Zaqueu teve? De Jesus ir embora. Qual foi o medo dele? Jesus vai embora.
Eu acho que Jesus não sabe. Ele não sabia que eu era cobrador de imposto. E ele é judeu. E eu sei que os judeus me detestam porque eu sou judeu, mas eu traí os judeus porque eu virei cobrador de imposto. Ele também vai ele vai me largar. Ele não vai ficar na minha casa. O texto está dizendo bem claro. Quando o povo acabou de falar, o texto diz bem claro. Zaqueu levantou e gritou: não, olha, senhor, não, espera aí, senhor, não, tudo bem, senhor, ó, senhor, eu dou a metade para os pobres. Poderia completar assim, ó: só não sai da minha casa, só não vai embora. Olha, senhor, tem aqui um segredo aqui. Ele fala assim: olha, senhor, e se eu roubei, quem eu roubei, eu vou dar o quê? Tem um segredo aqui. Sabe o que ele acabou de fazer? Ele acabou de citar Levítico capítulo 6. Só que o medo dele foi tão grande que ele interpretou errado. Lá em Levi, depois você tem a curiosidade de ler, a regra é o seguinte: se alguém desse algum prejuízo a outra pessoa, de cobrar alguma coisa ilícita, o que ela fazia? Alguma coisa que não deveria cobrar, ela deveria devolver o valor que foi tomado e acrescentar um juro sobre esse valor. Qual era o juro? Quinta parte. Então, qual seria a quinta parte de R$1.000, irmão? Qual seria? 200. Então, se você defraudou R$1.000, e você quer se consertar, você devolveria R$1.000 para a pessoa, e pagaria ela mais R$200 pelo constrangimento. Essa era a lei. Quando Zaqueu declara: e eu devolverei até 4 vezes mais, ele estava no desespero. Ele saiu atropelando a lei. Não sei, seja como for, tem um negócio que é quinto. Na dúvida, eu devolvo logo 4 vezes mais. Se foi 1.000, eu devolvo 4.000. Mas não saia da minha casa. Preste atenção nisso. Esse Zaqueu, essa atitude de Zaqueu, é a atitude que eu e você tomamos o tempo inteiro. Que atitude? Medo de perder o amor de Deus, medo de perder a atenção de Deus. Mas por que esse medo? Pela consciência do pecado. Zaqueu tem a consciência que está errado, e a consciência de estar errado o leva a um desespero de prometer até o que não dava para prometer. Como não dava? Como é que ele vai achar todos que eles cobraram? Olha, ele já vai devolver a metade dos bens. Ele se ofereceu: eu dou a metade dos meus bens para os pobres, e ainda devolvo 4 vezes mais. Irmão, tu acha que ele fez conta? Tu acha? Ele não fez conta, irmão. Porque o desespero dele era muito grande. Mas desespero por quê? Irmão, eu não tenho como te afirmar porque não está escrito aqui, mas eu posso imaginar que naquele momento que Zaqueu subiu naquela árvore, quando Jesus olha para ele e fala assim: ó, hoje me convém repousar na sua casa. Eu acredito que o que ele sentiu, nunca sentiu na vida dele. Eu acredito que naquela hora que ele olhou para um homem que ele não conhecia, não sabia quem era, ele só sabia que era um homem chamado Jesus, e que havia uma suspeita que ele era o Messias. E aqui tem um outro segredo. Lucas disse que Jesus passou onde? Em Jericó. Nesse momento que Jesus está passando em Jericó, é a sua segunda vez que ele está passando em Jericó. É por isso que teve tumulto. Na primeira vez que ele vai passar em Jericó, ele curou aquele cego. E ele cura o cego. Entendendo eu,
baseado que Zaqueu é um chefe dos publicanos, ou seja, ele não é só aquele que cobra, ele é o chefe de todos que cobram. Então eu já estou imaginando Zaqueu na sua sala e os seus servos cobradores de imposto dizendo: Zaqueu, sabe aquele cego? Aquele que a gente cobrou semana passada imposto. A gente tem que ver que imposto vai cobrar agora. Por quê? Porque o homem não é mais cego. Mas como assim? É porque o cego a gente não cobra impostos. Não foi o que Roma falou? Ele não tinha lá a chamada capa. Agora ele voltou a enxergar. Eu acho que agora dá para ganhar um dinheirinho. Estou imaginando isso. Aí, seja o que for, como ele citou devolver 4 vezes mais, e lá em Levítico capítulo 6, está dizendo que haveria, se você quer se alinhar com Deus, você vai devolver o que você tomou, e a quinta parte. Então eu estou linkando que Zaqueu tem raízes aqui, e por ser judeu, todo judeu não é uma escolha, todo judeu nasce aprendendo a Torá. Só é liberado do ensino aos 14 anos. E se não seguir carreira como rabino. Então provavelmente até os 14 anos Zaqueu está estudando na escola de rabino. E depois na sua adolescência ele está livre para poder seguir como fosse um serviço militar. Logo que Zaqueu, quando vai subir naquela árvore, o que ele leva ele lá? O texto não diz, mas também não me proíbe interpretá-lo. Eu vou compreender que Zaqueu entendeu uma suspeita que diante dele estava o Messias. Baseado no quê? Porque um dos sinais que era o Messias, o profeta disse que quando o Messias viesse, ele daria vista aos cegos. Quando João mandou os seus discípulos perguntar para Jesus, vai lá e pergunta a Jesus se ele é o Messias, ou se precisamos esperar outro. Quando chegou lá, essa foi a resposta. Os discípulos chegaram e perguntaram: Jesus, o Senhor é o Messias? Jesus falou: diga para João que os cegos vê, os mortos ressuscitam. Jericó, lugar que Jesus tinha dado vista ao cego, lugar que Jesus tinha feito milagre. Suspeita, deve ser o Messias. Mas eu não sei. E eu quero ver quem ele é. Falam tanto, e ele sobe na árvore. Então, quando ele olha para Jesus, acredito eu, que naquele olhar, ele sentiu algo, que quando ele ganhou os primeiros milhões, não se compara ao que ele sentiu. O que ele sentiu, nem com os milhões ele tinha sentido. Quando ele comprou a casa nova dele, ele ficou muito emocionado. Mas não se comparou da maneira quando ele viu Jesus olhar para ele. Ele comprou o celular da época. Eipo Pedra. Ele comprou. Por mais que o Eipo Pedra, mais moderno da época, não conseguiu mexer no coração dele da maneira que Jesus falou com ele. Olha o que diz Lucas. E Jesus disse: Zaqueu. Você sabe o que significa chamar você pelo nome? Só te chama pelo nome quem te conhece. Zaqueu. Aí detalhe: qualquer judeu que citasse meu nome me conhece, porque eu sou cobrador de imposto. Já era, Zaqueu, no mínimo deve ter cobrado imposto do pai dele, acho que ele já pagou imposto para mim, eu não estou lembrando dele, mas ele lembra de mim. Aí que está agora a prova dos 9. Aí Jesus falou assim: hoje me convém repousar na sua casa. Aí ele está: opa, esse não é igual a outros judeus, porque nenhum judeu tem coragem de entrar na minha casa, porque eu sou rejeitado por todos os judeus, mas esse judeu é diferente, ele quer entrar na minha casa.
E quando Jesus entra na casa dele, que ele vai recepcionar, ele está sentindo algo que ele nunca sentiu. Ele está sentindo no coração dele as aflições da alma dele, aflições essa que o dinheiro que ele tinha não conseguiu tirar. A aflição essa que ele tinha, que por mais que ele fosse influente na sua época, não conseguia tirar, mas apenas Jesus chamando ele pelo nome e entrando na sua casa, vem uma paz no seu coração. E aí que está, porque quando a paz veio do coração dele, que ele está sentindo aquela paz, de repente alguém vai cortar ele. Alguém vai dizer assim, em outras palavras: ei, não adianta ficar muito alegrinho com esse negócio que você está sentindo não, porque você é pecador, você é mentiroso. Ah, quando Jesus descobrir que eu sou o cobrador de imposto, quando ele descobrir quem eu sou, ele vai embora da minha casa. Deixa eu agradar ele rapidinho. Peraí, Jesus, eu vou dar a metade para os pobres, eu devolvo 4 vezes mais. Aí Jesus vai dar uma resposta. A resposta que ele vai dar para Zaqueu é para acalmar o coração dele. Ele vai falar aqui, assim: ei, eis aí, mais um filho de Abraão, que estava perdido. Sabe o que ele estava dizendo? Eis mais um aí, que dentro do coração dele, queimava a fé de Abraão. Ele só não sabia quem eu era. E agora ele sabe. Em nome de Jesus, escuta o que eu vou te dizer aqui. A única forma que tem de Satanás derrubar você é levar você a acreditar que o amor de Deus está condicionado a você. Que o amor de Deus está linkado ao merecimento. Quando você começa a entender, ou começa a pensar, que o amor de Deus está relacionado às suas obras, ao que você faz, isso vai roubar a sua paz. Só não vai roubar a paz de quem nunca ouviu falar de Jesus, de quem não sabe quem é Jesus. Mas uma vez que você ouviu falar de Jesus, uma vez que você conheceu Jesus, uma vez que você passou por isso, escute: quando a consciência do pecado vier sobre você, haverá um peso sobre você, e esse peso vai levar você a sentir: eu não sou merecedor do amor de Deus, eu não sou. E literalmente você não consegue, você se trava. E aí vai vir a religião e vai dizer para você fazer alguma coisa para que Deus possa te amar. A religião vai fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa para Deus te amar, porque do jeito que você está, Deus não está te amando. Você consegue rapidinho abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, gente? Romanos capítulo 5. Romanos, lá no Novo Testamento, depois de Atos. Livro de João, livro de Atos, você vai achar Romanos. Romanos, capítulo de número 5. Achar, irmãos. Eu vou esperar você achar, porque de repente eu possa estar lendo errado. Aí você me ajuda. Romanos capítulo 5, versículo de número 8. Posso ler, igreja? Diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Para quê? Olha o que o texto está dizendo. Qual é a prova que Deus nos amou? A nossa resposta automática é entregando o seu filho na cruz. Mas Romano está dizendo o seguinte: a prova que Deus nos ama é que no momento que ainda éramos pecador, mesmo provocando a sua ira, isso não mudou
o amor dele para conosco. E a prova disso foi que mesmo assim, ele entregou o seu filho por nós. O que ele está dizendo? Que o amor de Deus é tão grande, que por mais que você erre, você não consegue mudar o tamanho do amor de Deus. E aí, eu orando e tentando meditar isso, que não dá para entrar na nossa cabeça, e eu fiquei ali perguntando a Deus, mas como é que é isso? E de repente me veio assim o coração: Deus não nos ama pelo que nós somos ou fazemos. Deus nos ama pelo que Ele é. E a Bíblia diz que Ele é amor. Ou seja, o que lhe resta é amor. E para que Ele nos ama? Porque Ele nos ama. Ele te ama para que você tenha força para achar o caminho certo e mudar de vida. Porque ninguém consegue sentir força sendo odiado. Ninguém consegue sentir força sendo julgado. Ninguém consegue sentir força sendo condenado. Mas quando você olha que apesar dos seus erros, apesar do seu pecado, Ele ainda te ama, isso aparece força. Zaqueu, julgado por todos, pecador, não merece. Então ele já tinha sentença. Mas de repente aquele que entra na sua casa olhou de uma maneira que ninguém tinha olhado, falou com ele de uma maneira que ninguém tinha falado. Por quê? Porque ele nos ama. Ei, a sua maior crise, vai ser por falta de revelação do amor de Deus. Sabe por que fica com ódio? Estou com ódio do meu pai, da minha mãe. É por falta da revelação do amor de Deus. Porque as pessoas podem até não me amar, as pessoas podem até me julgar, mas eu sei que é um Deus que me ama. Ele me ama. Por que Ele ama? Eu não sei. Eu só sei que Ele me... Você consegue abrir em Efésios, irmão? Você tem habilidade para ir lá em Efésios? É um pouco mais difícil achar Efésios. Vou te ajudar aqui, ó. Depois de Coríntios, você vai achar Romanos, Coríntios. Aí você vai achar Efésios, Gálatas, Efésios. Acharam? Capítulo 2. Oh, Santo Espírito. O maior remédio para nos curar chama-se o amor de Deus, irmão. Se você tiver a graça de conseguir receber a revelação do Espírito Santo e sentir o amor de Deus fluir em você, a paz vai reinar sobre a sua vida. Porque o maior clamor do mundo hoje é a ausência de amor. Nunca no universo nos sentimos tão sozinhos como temos sentido no século 21. Rodeado de pessoas, mas só. Ganhando presente, mas não se sentindo amado. Conquistando as coisas, recebendo tapinha nas costas, mas não consigo me sentir amado. A única forma de sermos curados é pegar o nosso intelecto, nossa razão, misturar com as nossas emoções e nos entregar sem reserva e entender: eu sei que tu me ama, e deixar este amor te consumir da cabeça à planta dos pés. Isso vai mudar a tua vida, isso vai mudar por completo, isso vai dar sentido à tua vida. Diz assim em Efésios capítulo 2, todos acharam? Versículo de número 3. Mas Deus,
que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Acharam não, irmão? Efésios 2. Eu falei o quê? Eu falei 3? Não falei não, irmão. Ah, quem foi? Efésios capítulo 2, irmão. Não pode não, Mateus. Tu fica aí falando, o pessoal escuta. Efésios capítulo 2, irmão. Aí você falou assim, rapaz, aí deve ser coisa de tradução de Bíblia. Não é não que estava lendo. Efésios capítulo 2, versículo de número 4. Agora foi o Robson. Eu falei o que, gente? Não, gente, fala isso não. Rapaz, é porque eu estou naquele mistério. Pô, cheguei a 28 anos agora e eu estou assim, ó. Imagine quando eu chegar aos 40. Efésios 2, versículo 4. Diz assim, agora está certo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, é isso, gente? Pelo seu muito amor com que nos... Deixa eu fazer uma pergunta. Com o seu muito amor que nos amou. Não tem muita redundância aí, gente? Sim ou não? É o escritor tentando expressar alguma coisa. Para a gente entender. Versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Não é isso? Nos vivificou juntamente com Cristo. Para quê? Esse Deus, rico em misericórdia, dizendo o seguinte: é infinita a sua misericórdia. Ele nos amou. Aí ele vai falar mais uma vez do tempo. Ele vai falar assim: nos amou, e você não entendeu, nos amou no período da nossa ignorância. Sabe o que significa? O que Satanás faz é com que você mergulhe tão profundamente no pecado e pense que não é digno de arrependimento, porque você cai, levanta, cai, e você diz assim: poxa, acho que Deus nem ouve mais a minha oração. E ele, em uma parábola do filho pródigo, que você conhece, ele vai dizer que quando o filho pródigo voltou na parábola, você lembra onde o pai estava? Diz o texto, ele falou na parábola, o pai estava esperando. Em outras palavras, o pai ali está representando Deus, dizendo assim: eu tenho certeza que ele vai voltar. Eu tenho certeza. E você lembra o que diz na parábola? Que o pai fez? Ele não esperou o filho vir. Ele correu ao encontro do filho. Ali representando Deus assim, ó: eu vou logo abraçá-lo, porque ele vai vir cheio de acusação, dizendo que não é digno. Mas já estou preparando sandália, capa, porque o meu amor por ele não mudou, não muda. Não tem nada que você faça que Deus vai te odiar. Não tem. Quem é pai, quem é mãe aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Seu filho já fez alguma coisa que te deixou chateado ou decepcionado? Doeu ou não doeu? Chorou ou não chorou? Calma, irmã, calma. Mas sabe o que é interessante? Se ele dá um grito, você larga tudo e sai correndo ao encontro dele. Ele pode ter feito o pior contigo. Você pode ter ficado com ódio, com raiva. De repente você falou para tua esposa, ou a tua esposa falou para você: não. Mas se ele gritar: pai, fala que tá: mãe, você larga tudo e sai correndo ao encontro. E se tiver alguém batendo, irmão, tu
tu vai brigar com todo mundo. E alguém falar pai do Senhor, tu vai xingar meia dúzia de palavrão. Pai, nada, é meu filho. Aí eu te pergunto, imagine Deus, que não poupou nem sequer o seu filho por mim e por você. Você acha que Deus está lá? Ah, já não te aguento mais não, aqui ó, já está no 215 pecado. Não, nem hora, não dobra o joelho não, pelo amor de Deus, passa logo as pazes desse miserável aí, que eu não aguento mais. Não. Ele está esperando você fazer a mesma coisa que Zaqueu. Perdeu o juízo. Como assim? Perdeu o juízo de tal forma que você esquece o que tem valor nesta vida e diz: eu só quero uma coisa, por favor, não vá embora, Senhor. Eu só quero uma coisa, por favor, Senhor. O que é que eu tenho que fazer? Eu me arrependo, eu largo tudo, mas não me deixa. Para você poder ouvir falar assim: aquele que estava perdido foi encontrado. Eis aqui mais um filho de Abraão. Não tem para onde você correr. A semente está aí dentro. Tá aí dentro. Mas infelizmente vai vir a religião. E a religião, meu irmão, só vem de R15, só dá na testa. Tu não merece, pá, falsidade, pá. Isso é fogo de palha, pá. Isso aí é mentira, pá. Aí ninguém acredita, aí nem você acredita mais. Vamos ler o último texto, Romanos. Volte para Romanos. E aí a gente vai orar. O Ministério Louvor pode vir. Aleluia. Fala assim: Deus me ama. Deixa eu dizer uma coisa aqui. O inferno, ele é real, ele existe. Mas se for possível, fala assim com duas pessoas: só que o inferno não cabe você lá. Não cabe. Como eu falei aqui sobre o pai, você cria um filho, quando é pequenininho, dá muita dor de cabeça, aí depois que cresce dá mais dor de cabeça ainda. Não é assim? Mas quando o filho é pequeno, você vai ali dominando ele. Só que daqui a pouco ele chega a uma idade que você começa a perder o controle sobre ele. E quando ele chega a essa idade, é a idade da independência. Aí quando o pai e a mãe olha para o filho e vê ele tomar o caminho errado, o pai ameaça, a mãe ameaça, faz tudo que for preciso, mas o filho não dá ouvido. Aí sabe o que ele faz? Chora. Sabe o que a mãe faz? Chora, o pai chora, mas não pode impedir. Aí o filho vai. Quando Adão estava no jardim, já Adão era essa criança, irmão, andando onde o pai queria, caminhando como o pai queria. Quando ele aceita a proposta do diabo, ele se torna adulto, responsável pelas suas escolhas e os seus atos, conhecendo bem. Aí Deus fala: você não pode mais ficar aqui. Quando você tem um filho que ele é adulto e que ele faz escolha, isso acontece. O pai ou a mãe chega para o filho e fala: olha filho, você já está grandinho, não está dando certo, você precisa seguir o seu rumo. Por quê? Porque você precisa entender que tem regras. Tem regra no jardim. E do jeito que você está, você vai se apossar da árvore que não deve se apossar. Não agora. E ele sai e vai seguir o rumo dele. Adão seguiu o rumo dele, e o filho vai seguir. Escute isso. Aconteça o que acontecer na vida deste filho, não foi o pai que planejou para ele, não foi o pai que preparou para ele,
mas as escolhas erradas deste filho que leva ele para o caminho da destruição. Quando Deus fez o inferno, Ele não fez para você. Deus não fez o inferno para nenhum ser humano. O que Deus preparou para mim e para você foi a vida eterna nele. O que Ele preparou foi uma morada, porque Jesus falou: eu estou indo para o Pai preparar-vos morada. Logo, Ele te ama, e não tem nada que você faça que mude o amor dele por você. Porém, tem um problema. Por Ele te amar tanto, Ele também te deu a liberdade de escolha. Porque o amor verdadeiro, ele é assim, ele dá liberdade. Amor que domina, que não deixa o outro escolher, não é amor, é doença. Eu não sei se você já fez isso, mas eu já fiz quando era novo convertido. Quando eu errava, eu ficava chorando, aí eu comecei a fazer jejum. Senhor, eu vou fazer um jejum, tira a minha vontade, eu não quero mais ter vontade. Senhor, eu quero agora só fazer a sua vontade, Senhor. Senhor, olha, Senhor, em nome de Jesus, eu autorizo o Senhor a tirar a minha vontade. Vai, tira a minha vontade, tira a vontade. Ele não vai tirar. Por que Ele não vai tirar, irmão? Porque Ele te ama. E Ele não quer que você siga Ele. Suba numa árvore sem que seja da sua vontade. Ele te vê caminhando para o caminho errado. O que Ele pode fazer é colocar uma figueira brava no caminho para te ajudar a subir. Mas Ele não vai pegar você para colocar em cima da árvore. Quem tem que tomar a decisão é você. Você não precisa se arrepender para Deus te amar. Ele te ama. Eu não me arrependo, Ele te ama. Eu me arrependo, Ele te ama. A diferença é que quando você se arrepende, este amor você passa a sentir. E quando você não se arrepende, você não consegue conectar neste amor. Quando Zaqueu sobe, começou o processo de conexão. Quando falam para ele do seu pecado, ele se arrepende. Quando ele se arrepende, o que é que ele declara? Vou abrir mão de tudo que for preciso, mas Senhor, não vai embora. E aí qual foi a resposta que Jesus deu? Está aqui, acabou de ser revelado um filho de Abraão. Por que filho de Abraão? Por aquele que teve a revelação de Deus. Entenda uma coisa, a história antes de Abraão, Deus não existe. Deus vai existir no meio, o Deus que você conhece, revelado na Bíblia, ele vai existir ou voltar à existência a partir de Abraão. Porque antes de Abraão se conhecia diversos deuses, menos esse Deus da Bíblia. E ele vai se revelar a Abraão. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, aqui está o filho de Abraão. Ou seja, aqui não está mais uma que acredita em Deus ou em qualquer Deus, não, aqui está aquele que entendeu a revelação de Abraão. E qual foi a revelação de Abraão? Olha, escute isso, tu serás pai de uma nação, e através de você as nações serão abençoadas, a sua semente vai abençoar as nações. Porque em Abraão estava a promessa, vai nascer um que vai abençoar a tua casa. Então quando Zaqueu declara arrependimento, Jesus está dizendo, está aí, eis aí a semente revelada, aqui está uma nação curada. Oh, Rama Rachei. Se coloque de pé com a sua Bíblia, por favor. Porque o amor de Deus dizendo para você, filho, filha, eu te perdoo. Eu conheço o teu coração. E aí você grita, Senhor, me perdoa, me ajuda. E aí você sente Deus te abraçando, te confortando. E aí você sabe, Ele não desistiu de mim. Aí você se levanta, irmão. Ergue a tua cabeça. Volte ao seu trabalho diante do Senhor. Se afasta daquilo que te enfraquece. Se afasta de pessoas que te levam para o caminho errado. Sai das redes sociais que se tornou armadilha.
Quando você levantar, você já confessou, você vai diante de Deus, Deus, eu não quero. Aí o Senhor vai falar assim, olha, não entra nessa rua aí não, porque essa rua é a armadilha que te leva a pecar e você foge daquela rua. Aí Deus vai falar assim, olha, não entra nessa hora aí na rede não, sai daí. Aí você sai e você vai adorando a Deus e Ele vai te fortalecendo. Fique em paz.